Bom dia, primeiro médio técnico, sejam bem-vindos. Módulo 3, proporcionalidade entre duas grandezas. Como vocês viram desde o oitavo ano, em matemática nós falávamos grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. É esse capítulo, ou módulo 3, estamos na página 86. Ziraldo, menino maluquinho. Juninho, o que é inversamente proporcional? É assim, quando maior uma coisa é, menor a coisa fica. Ah, então suas notas são inversamente proporcionais ao seu tamanho? Bullying, né, gente? A definição apresentada pelo personagem não está correta, pois, de fato, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao multiplicar o valor de uma delas por um número positivo, o valor da outra é dividido por esse mesmo número. Admita que a nota em matemática e a altura do personagem da tirinha sejam duas grandezas x e y inversamente proporcionais. A relação entre x e y ser representada por... Bom, nós já vimos que a grandeza é inversamente proporcional. Então, está bem claro aqui, inversamente proporcional. Então, é uma razão, então, é uma divisão. Então, em função de y e x, y, mutação de função, igual. Nós percebemos aqui que, vou colocar o k, esse k que você deve lembrar, que é a constante de proporcionalidade, sobre o x. Onde, nesse exercício, o k ele vai ser, né, ele é constante. Então, quando eu digo que é inversamente proporcional, é uma razão. Ok? A alternativa que mais se aproxima, tá, dessa definição é a letra B, gente. Tá? Não se dizer para vocês onde apareceu esses 5 aqui, tá? A resposta é a letra B. Ok? Na página 87, exercício número 2, uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula recomendava a seguinte dosagem: 5 gotas a cada 2 kg de massa corporal. Tá? Então, vou escrever aqui, ó, as razões. Número de gotas, tá? Número de gotas em relação a massa em quilogramas. A hora que vocês escrevem também não faz a menor diferença, gente. Se a mãe ministrou 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é... Então já percebemos, gente, que é uma grandeza diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior for a massa do filho, né, da criança, maior quantidade de gotas ela vai precisar remediar o filho. Ok? Então vamos colocar assim, ó, gota debaixo de gota, massa em quilograma debaixo de massa em quilograma. Foi dado 5 gotas para cada 2 quilogramas. 2. Gotas 5, massa 2. Ok? A perguntinha é, ela deu 30 gotas para ele. Qual vai ser a massa em quilogramas da criança? Vou colocar X aqui, ó. Ok? A regrinha de 3. 5 vezes X, 5x. 30 vezes 2, 60. Passo 5 dividindo, isso vai dar 12 o quê? 12 quilogramas. Alternativa a letra A. Podia perceber assim, ó, do 5 para o 30 aumentou 6 vezes. Então se aumenta 6 vezes aqui do 2, passa para o 12. Porque não importa a maneira que você faça, portanto chega no resultado. No exercício número 3, a prática de exercícios físicos tornou-se uma rotina comum e saudável na sociedade moderna, ainda que muitas pessoas gastem energia nos locais de trabalho e atividades da vida diária. Associada a essa prática, desenvolvida principalmente nas academias, intensificou-se o consumo do açaí como bebida energética, uma vez que a cada 100 gramas, vamos escrever aqui, gente, ó, 100 gramas de açaí possui 250 calorias. A estimativa da energia consumida durante uma caminhada é feita
considerando-se a velocidade empregada. A distância é a massa do indivíduo. A velocidade com módulo entre 50 e 100 metros por minuto ou de 3 a 6 km por hora. Deverá ocorrer uma demanda energética de aproximadamente 6 décimos de caloria por quilômetro percorrido por quilograma de massa corpórea. Matematicamente, o cálculo é feito por energia consumida, são 6 décimos, que multiplica a distância, que multiplica a massa. Então, uma equaçãozinha básica para um grupo determinado de pessoas. Tá? Então, pode dizer que isso aqui é verdadeiro. Considera uma caminhada de 5 km. Então, 5 km aqui é a distância percorrida, esse desenho aqui, ó. Feito por uma pessoa de massa de 60 kg, que é esse M aqui, ó. Com velocidade módulo 5 km por hora, que é em média aqui de 3 a 6 km por hora, está dentro do que foi especificado. Para suprir essa energia gasta, que quantidade de açaí essa pessoa precisará ingerir aproximadamente? Percebemos também que pela própria leitura é uma grandeza diretamente proporcional, ou seja, quanto mais eu caminho, mais eu gasto energia, mais eu tenho que consumir açaí. Quanto menos eu caminho, menos energia eu gasto, tá? Minha energia são gasta, menos quantidade de açaí eu tenho que ingerir. A equaçãozinha é a mesma. Energia consumida é igual aos 6 décimos, multiplicar a distância. A distância essa pessoa percorreu são 5 km, ela tem uma massa de 60 kg. Fazendo esse produto, quando você multiplica, tá, por 0,6, tá? Se eu tenho aqui 30, 300 vezes 6, nós vamos ter aqui 180 calorias. Ok? Acabou? Não. A energia consumida é 180 calorias. Tá? Que quantidade de açaí você vai ter que fazer? Também já vimos que é uma grandeza diretamente. No texto diz que a cada 100 gramas, a cada 100 gramas que nós temos aqui de açaí, nós gastamos 250 calorias. Então, quanto eu devo comer de açaí, já que eu gastei 180 calorias? Então, se eu diminuir aqui, eu vou ter que diminuir aqui também. Por isso é uma grandeza diretamente proporcional. Fazendo a regra de 3, estou com pouco espaço aqui, vou fazer ela mentalmente. X é igual a 100 vezes 180 dividido por 250. Esse cálculo básico vai nos dar 72 gramas de açaí. Ok? Então, a alternativa é a letra D, D de dado. Tranquilo? Último exercício desse módulo. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura. A largura é o B, gente. Essas dimensões aqui, ó. Isso aqui é a largura da viga. Então diz que a resistência mecânica foi dada com a letra S. Eu vou escrever aqui já, ó. Resistência mecânica, a letra S. Ela é diretamente. Se é diretamente, gente, é um produto. Tá? Então ela é diretamente proporcional à sua espessura ou largura e ao quadrado da altura. A altura ele deu aqui a letra D, a distância entre as duas bases poligonais planas, ao quadrado dela. Então, ao quadrado dela é D ao quadrado. Ok? Entre o suporte da viga, que coincide com o seu comprimento x, conforme a figura. A constante de proporcionalidade, K, é chamada de resistência específica. Tá? Faltou um pedacinho aqui, perdão. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os pontos da viga. Ok? Então a distância da viga é esse pedaço aqui, ó. Então dividido por x ao quadrado. Vezes K, que é a constante de proporcionalidade. Vamos ler de novo. A resistência mecânica S de uma viga, de forma paralelepípedo retângulo,
é diretamente proporcional. Sempre que você vê essa palavra diretamente proporcional, é multiplicação. E inversamente, ela é divisão. Então, ela é diretamente proporcional à largura, que é B, e ao quadrado da altura. E inversamente proporcional ao quadrado da distância, que é o x. Ok? Então, essa aqui é a alternativa. Só pela leitura. Então, apesar que está fora de ordem, mas a ordem dos fatores não altera o produto, quem responde aqui é a letra A. Ok? Agora dá um minutinho para ir para o módulo 4, só um minuto. Módulo 4, agora, trigonometria no triângulo retângulo. Vocês viram muito isso, razões trigonométricas, final do 9º ano, né? Fizeram no vestibulinho, quem prestou. O que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo, gente, é a classificação do triângulo quanto a seus ângulos, ou seja, o ângulo C aqui, ó, ele é igual a 90 graus. É um ângulo reto. Então, por isso que é chamado triângulo retângulo, onde ele tem os dois lados adjacentes à formação do ângulo reto, que é chamado de catetos. Então, eu escrevi aqui, ó, o 3 é cateto, o B aqui, que é 4, é cateto, e o lado que se opõe ao ângulo reto, que é o maior lado do triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa. Vocês gostavam, né? Era facinho. Mas, professor, o que tem a ver trigonometria na física? Muito, gente, muito. Não podemos desprezar matemática em hipótese alguma. Primeiro exercício, gente. Aplicando o teorema de Pitágoras, calcula a hipotenusa. Então, nesse caso, identificamos quem são os catetos, quem é a hipotenusa, ficou. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse triângulo, a hipotenusa é o C. Se fizer um outro triângulo, gente, pode ser A, pode ser B, não importa. O importante é você saber que é a hipotenusa independente da letra que está justificando esse segmento de reta, no caso AB, no caso a hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa é igual, tá? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A famosa trinca pitagórica, né? 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Passa a potência na forma de raiz quadrada, 19 mais 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25, 5. 5 é o valor da hipotenusa. Independente se eu tivesse pedido ou não, gente, para se fazer as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, outras mais que virão esse ano, tem que ter os 3 valores. Agora, gente, calcula o seno dos ângulos alfa e beta. Então, o seno de alfa e seno de beta. Vou escrever aqui, ó. Primeiro o seno de alfa, depois o seno de beta. Nesse caso, vamos esquecer o beta, trabalhar só com alfa. Em função de alfa, gente, não vou ficar escrevendo, vou ficar rabiscando toda hora. Em função do alfa, quem está se opondo ao alfa é o segmento BC, foi dado o nome letra A, minúsculo, igual a 3. Então, em função do alfa, tá? O cateto oposto aqui, eu vou escrever assim, cateto oposto, sua hipotenusa nos dois casos, para vocês lembrarem. Então, aqui, ó. Então, o cateto oposto em a função de alfa é o segmento AB, que vale 3. Vamos escrever aqui, ó, BC, perdão. BC sobre a hipotenusa que é AB. O BC vale 3 unidades medidas e o AB vale 5. Podemos deixar na forma de fração, ou se preferir decimal correspondente, 6 décimas. Agora, em função do beta, gente, muda a situação. O ângulo em questão é esse. Então, quem está se opondo a ele é o segmento AC, que é o Bzinho aqui, que vale 4. Então, o cateto vai chamar-se ora oposto, ora adjacente, em função do ângulo determinado, o ângulo agudo. Lembrando que alfa e beta juntos são chamados ângulos complementares. Então, em função do beta, quem é o cateto oposto é o segmento AC, e a hipotenusa é sempre o mesmo, que é o AB.
Então vai ficar apenas 4/5 ou 8/10. Ok? O que vocês percebem também no cosseno. Vou escrever aqui o cosseno de alfa. Vai ser sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa, em qualquer situação. E o cosseno de beta também será o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sempre. Então agora vamos falar sobre cosseno. Então, em função do ângulo assinalado, no caso aqui a questão é o alfa, o cosseno quem é? É o cateto adjacente que está nas imediações, na periferia aqui, ó, no lugar mais próximo dele, não está se opondo. Então, em função do alfa, o cateto adjacente, tá? Ele é função do alfa. A função do alfa está do mesmo lado, ó, é o AC, concordam? Sua hipotenusa AB. Vai ficar 4/5 ou 8/10. Em função do beta, esse aqui é o adjacente, esse aqui se opõe a ele. Então ficou BC sobre o AB. O AB, você percebe que o AB não muda. São os 3/5 ou 6/10. Aí vocês percebem, uma inversão, professor. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta, e o seno de beta é o cosseno de alfa. Porque no primeiro quadrante eles são complementares. Ok? Uma pausa para mudar de página. Exercício número 4, da página 90. Um especialista, ao fazer um levantamento hidrográfico de uma região marítima, representou o plano cartesiano nos dados obtidos ao terminar a sua tarefa. Observou que, em particular, as linhas AB e C formavam um triângulo retângulo conforme a figura. No eixo Y, o eixo das ordenadas, foi posto aqui a distância em quilômetros. No eixo X das abscissas, o eixo horizontal, outra distância em quilômetros. Sabendo que as coordenadas dos pontos representam as ilhas são A, 2 e 3, vou marcar isso aqui assim, ó. O A aqui é 2 e 3, como vimos nas aulas 1 e 2. O B, 18 e 15, então aqui é 18. Aqui é 15. 18 e 15. E o C é o mesmo 18, só que o Y é 3. Ok? Pode-se concluir que a tangente do ângulo BAC, ele quer na verdade a tangente do ângulo A, gente. Esse ângulo aqui, ó, é sempre quem está no meio, tá? Quem for meu aluno no 8º ano deve lembrar disso. Então, tangente do ângulo A, vamos lembrar, gente, tá? Vamos lembrar aqui, é o seno do ângulo A que divide o cosseno do ângulo A. O seno do ângulo A é a razão, nós já aprendemos, cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno do ângulo A é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Vou simplificar a hipotenusa. Moral da história. A tangente de qualquer ângulo agudo sempre será a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, vamos escrever aqui, ó. Tangente de novo do ângulo A. Agora, cateto oposto, em função do A, é o segmento que se opõe a ele, ó. Essa distância aqui, ó. Ok? Então, ele vai do 18 até o 3. Então, do 18 até o 3, nós temos quantas unidades de medida, gente? Aqui é 18,3. Confere? Então, esse aqui é o cateto, ó. Esse aqui é o número 2. Então, o cateto oposto é esse valor aqui, ó. Perdão, gente, é aqui, ó. Esse é o cateto oposto. Essa projeção aqui, ó, é desse cateto. Essa projeção aqui é do outro cateto. Esse aqui é o cateto adjacente em função do A. Esse aqui é o cateto oposto. Esse segmento aqui projeta aqui, ó. Então, nós estamos vendo aqui a diferença de 15
15 por 3, que é o eixo Y. Vou escrever aqui para ficar bem claro para vocês. Eu peguei o 15 e subtraí 3, que é o eixo Y, cateto oposto. E o cateto adjacente é a projeção do eixo X. É o 18 menos 2, eixo horizontal. 15 menos 3 dá 12, 18 menos 2 dá 16. Simplificando isso aí embaixo por 4, eu vou ter 3 quartos ou 75 centésimos. A resposta está 3 quartos, alternativa letra B. Tudo bem? Então vamos lá. Dá mais uma pausa aqui, só um minuto. Último exercício, número 5 da página 90. O passeio em teleférico é uma opção turística em várias cidades do mundo. O teleférico mais alto e segundo mais longo do mundo fica na cidade de Mérida, na Venezuela, atingindo o pico Espejo, cujo topo é uma altura de 4.765 metros acima do nível do mar. Então é aqui, ó. Então esse ponto aqui mais alto é 4.765 metros ao nível do mar. O teleférico sai da estação de Barinitas, ou Barinitas, a 1.577, também acima do nível do mar. Barinitas é aqui, ó, 1.577 metros. Então, a projeção aqui, ó, que também é 1.577. Ok? Acima do nível do mar, na cidade de Mérida. E depois de se deslocar por 12,5 km, atinge o topo do Pico Espejo. Então, esse pedaço aqui é o cabo, gente, como está dizendo aqui. Então, o desenho já veio de presente para vocês, não precisar interpretar. Então, aqui em metros, gente, é 12.500 metros, que é os 12,5 km. Considere que o cabo teleférico seja completamente esticado e que θ seja o ângulo do vértice da estação Barinitas, formando pelo cabo teleférico e a horizontal conforme a figura. Aqui tem uma tabelinha. Nas condições, o ângulo θ é mais próximo de... Quer saber quanto vale esse ângulo aqui, gente? Então, triângulo retângulo. Para saber esse ângulo, gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho, no caso, a hipotenusa, que é o cabo, e tenho o cateto oposto, que é a distância de Barinitas até o topo do Pico Espejo. Então, que razão que eu vou usar? Ó? Cateto oposto com hipotenusa. A razão trigonométrica é seno, no caso, o seno do ângulo θ. Seno será sempre a razão do cateto oposto pela hipotenusa do seno do ângulo agudo. O cateto oposto é essa diferença, gente. 4.000, vou escrever aqui, 4.765 menos 1.577. Aqui embaixo a hipotenusa, que são os 12.500 metros, já passei o quilômetro para metro. Isso vai dar, gente, 3.188 dividido pelo mesmo 12.500 metros. Então, o seno do ângulo θ, essa divisão vai dar aproximadamente 225 milésimos. A gente recorre à tabelinha. O ângulo mais próximo aqui, gente, no caso do seno, o seno não foi usado, é o 15 graus. Então, o ângulo θ aqui está mais próximo de 15 graus. Essa é a inclinação. Então, quem resolve é a letra B. Com isso, vocês têm plenas condições de fazer o TC 3-4, ser feliz e tenham um fim de semana abençoado. Obrigado pela atenção, forte abraço, até a próxima aula.